Olá pessoal, olá parceiros e amigos da Eugin Poloar e STR. Estamos aqui novamente para responder mais um questionamento da nossa live que apresentamos, tá? Temos aqui uma pergunta do senhor Jonathan Barbieri. Ô Jonathan Barbieri, muito obrigado pelo seu questionamento e suas dúvidas, tá? Estamos aqui justamente para esclarecer elas, tá? Vamos lá, a pergunta do Jonathan é: como ficou a tampa da condensadora, já que as placas não possuem resina em ambientes salinos? Sabemos dos problemas de corrosão de placas. Muito obrigado, Jonathan, pela sua pergunta. Sabemos realmente que em regiões marítimas, né, a salinidade é muito alta, né? Então o produto que nós apresentamos na Poloar e STR é um produto que ele é sim provindo de proteção na placa, tá? Ele tem uma resina especial para proteger as placas, né, que é um componente importante para o funcionamento do produto, já que ele também fica na unidade condensadora, e essa unidade condensadora ela fica exposto, né, ao tempo, né, a chuva, sol, salinidade, né? Então, nossas placas sim, ela possuem uma proteção, tá? De resina, né? Para esses danos, né? Ou envelhecimento precoce, né? Da placa. Então, essa proteção existe. E você falou sobre a tampa superior, né? Essa tampa que cobre ou reveste ali a placa, onde fica a placa na condensadora, não só essa tampa, mas toda a carenagem em si desse produto, ele tem também um tratamento especial na tinta, né? Uma pintura epóxi, né? Que já é um tratamento, né? Uma tinta meio emborrachada, que faz a proteção das partes metálicas, né? Assim como protege também contra raios solares, né? UVA, UVB, né? Então também é uma proteção também. Então existe uma proteção na carenagem em si e mais uma proteção de resina que você perguntou também na placa. Então essa placa é garantida que ela tem uma propriedade de proteção maior na placa da condensadora, justamente para esses tipos de regiões com alta salinidade, ok? Muito obrigado. Olá, eu sou o Pado, instrutor técnico da Eugin. Estou aqui para responder algumas perguntas da nossa live Eugin Poloar STR. E quem está fazendo a pergunta é o Roberto Monteiro. Roberto, muito obrigado, a sua pergunta é muito importante. O Roberto pergunta se há necessidade de fazer sifão quando houver um desnível entre a evaporadora e a condensadora. Sim, Roberto. Sempre que houver um desnível da evaporadora para a condensadora, em que a condensadora estiver acima do nível, há necessidade de se fazer sifão. Primeiramente, um sifão próximo da evaporadora e depois a cada 3 metros. Eu quero aproveitar e lembrar que o desnível entre as unidades de 36.000 BTUs é de até 20 metros. E nas máquinas de 48 e 60 esse desnível é de até 30 metros. O sifão vai auxiliar o retorno do óleo ao compressor para que não fique deficiente a sua lubrificação. Mais uma vez, Roberto, muito obrigado por sua pergunta. Adriana Nogueira, muito obrigado pela sua participação na live, pela sua pergunta. E eu estou aqui para responder a sua pergunta sobre a bomba de drenagem. Gostaria de saber qual a altura máxima de drenagem da bomba. Bem, nós apresentamos o cassete inverter, um lançamento nosso, inédito, né, na live da Poloar STR. E a altura máxima, Adriana, de desnível que essa bomba ela consegue remover a água condensada é de 50 centímetros. Então nós orientamos desde a saída do dreno, o técnico ele pode colocar um desnível máximo de 50 centímetros e dali por diante ele precisa ter uma queda por gravidade, seguindo todas as recomendações da instalação da tubulação de drenagem, ok? Muito obrigado pela participação. A pergunta do Igor Roberto
Sobre a distância, será necessário complemento de gás e o pulo da tubulação? Acho que o Igor quis dizer se é necessário complementar, né, o fluido quando tem uma linha muito extensa, né? Então, Igor, é assim, quando esse produto ele vem para 7,5 metros, tá, de tubulação. Então, quando você excede essa linha, tem 10 metros, 15 metros, 20 metros de linha de tubulação, é necessário sim complementar, né, essas linhas de fluido. Eu estou aqui falando, tá, dos nossos lançamentos, inverter, piso, teto e cassete, mas os demais também produtos inverter também tem essas recomendações. Porém, alguns produtos é especificamente a quantidade de gramas por metro. Então, se atentarem que cada produto, cada capacidade tem as suas gramas por metro, tá? Esses produtos que nós apresentamos na live, a sua capacidade seja 36, 48, 60, é solicitado que adicione 30 gramas por metros adicionais a partir de 7,5 metros. Como o produto ele vem com carga para 7,5 metros, você instalou com 8 metros, 8,5 metros, daí em diante, é necessário acrescentar 30 gramas por metro, ok? Vinícius, muito obrigado por sua pergunta. O Vinícius pergunta o seguinte: quanto é a perda de carga no ventilador do novo cassete? Eu não sei se eu estou entendendo muito bem essa sua pergunta, mas vou tentar te ajudar. Quando você fala de perda de carga, certamente você está falando sobre a capacidade de refrigeração dos condicionadores de ar cassete. E nesse caso, o nosso cassete ele permite que eu faça um duto para climatizar um ambiente adjacente. Então, essa perda de carga se refere no seguinte: quando eu faço um duto para climatizar uma sala adjacente, eu estou aproveitando uma saída entre as 4 delas. Então, obviamente, eu vou dividir isso por 4. E eu tenho a capacidade nominal para aquele ambiente que está climatizado o cassete em 3/4. E 1/4 para a sala adjacente. 1/4 da sua capacidade. Ou seja, se eu tenho uma máquina de 48.000 BTUs para climatizar o ambiente e eu vou aproveitar e instalar um duto para climatizar a sala adjacente, esse aparelho de 48.000 vai ter a capacidade apenas de 36 para climatizar o local onde ele está diretamente instalado. E 1/4 da sua capacidade vai para a sala adjacente, que seriam então 12.000 BTUs, ok? É bom lembrar que nos projetos que são feitos esse tipo de instalação para climatizar uma sala adjacente, já tem que estar previamente calculado para que você não coloque uma máquina inferior. Então, se o ambiente está pedindo realmente um aparelho de 48.000 BTUs, você não vai poder usar ele para climatizar a outra sala, porque a carga dele realmente vai diminuir, tá certo? Então eu precisaria colocar uma máquina de 60.000 BTUs. E aí eu vou dividir isso daí em 4 partes. Uma delas vai ser para a sala adjacente. E os 3/4 de sua capacidade fica para um local onde está instalado diretamente esse equipamento, ok? Espero ter conseguido te ajudar, ok? Muito obrigado, Vinícius, um abraço. Michel Miani, mais uma vez agradecemos sua participação e vou responder aqui mais um comentário que o amigo fez. Uma máquina desta poderia oferecer um comando via celular, agregaria mais valor à máquina. Imaginamos que você está falando, Michel, dos produtos piso, teto e cassete inverter, né? Então, nós temos estudo, é uma ideia nossa, que no futuro nós também tenhamos a opção do módulo Wi-Fi para esses produtos. Aí o cliente ele pode usar, né, ou configurar o seu equipamento via celular por meio do aplicativo da Eugin. Por hora, nós temos essa opção para os modelos Eco Inverter e Eco Power, ok? Mais uma vez agradecemos. O nosso amigo Jorge, tá? Obrigado, Jorge, pelo seu questionamento. Nosso amigo Jorge ele está questionando o seguinte: qual a quantidade de gás vem nas máquinas, tá? Então, cada máquina vem a sua quantidade de acordo com o seu projeto, de acordo com a sua capacidade. Primeiro, a gente precisa se atentar às características técnicas na etiqueta que vem ao lado.
cada produto ele vem mencionando ali aquela quantidade de fluido da máquina, tá? Então não tem uma quantidade exata, cada um tem a sua quantidade de projeto, tá? E essa quantidade ela é equivalente a 7,5 metros. Então todo produto que tem ali a sua quantidade de carga, ela está mencionando, conforme a norma, para 7,5 metros, tá ok? Essa carga é para 7,5 metros. Acima dessas quantidades, dessa quantidade de linha, é necessário adicionar quantidade de fluido refrigerante, tá ok? Muito obrigado. A pergunta é de Paulo Teixeira. Eles perguntam se o equipamento inverter Eugin é monofásico. Ô Paulo, muito obrigado por sua pergunta, importantíssima. Paulo, os condicionadores de ar inverter Eugin são monofásicos. Algumas regiões chamam de bifásico. E ele trabalha na tensão elétrica de 220 volts. Paulo, muito obrigado. Olá, Rony Lima, muito obrigado pela pergunta, pela participação na live. Eu estou aqui para responder a sua pergunta, na qual consigo direcionar as aletas do cassete, exemplo, 2 para baixo e 2 para cima. Nesse caso, Rony, não será possível, porque o equipamento cassete Eugin, ele configura as 4 aletas ao mesmo tempo. Então, a mesma posição de uma letra é para todas as demais, ok? Muito obrigado. O Márcio Santos, ele está perguntando, o dispositivo dessas máquinas são eletrônicos ou capilar? Boa pergunta, hein, Márcio? Muito obrigado pela sua pergunta e talvez seja dúvida de demais amigos aí que participaram da live, né? Então, esses produtos que apresentamos, tá? Na Poloar STR, que foram os lançamentos lá piso teto e cassete, ambos são dispositivo fixo, né? Dispositivo fixo, ou seja, existe uma série de expansão, né? Ou dispositivos que eles são fixo ou eletrônicos, né? Esse nosso produto ele é um dispositivo fixo, nós chamamos de dispositivo acoplado ou dispositivo acoplador. É um dispositivo onde internamente ele se parece com um filtro, né? Parece com um filtro tela, mas internamente ele tem uma passagem fixa de expansão, ou seja, internamente ele tem um diâmetro reduzido, definido pelo projeto do produto, para que ele não sofra alteração. Então por isso nós chamamos de dispositivo fixo, diferente do dispositivo eletrônico que ele se ajusta automaticamente, né? Ele abre e fecha automaticamente. Já esse dispositivo acoplado, ele é um dispositivo meio parecido com o capilar, só que capilar é um filtro, é um tubo, né? Um tubo com diâmetro bem inferior ao tubo de passagem do fluido, né? Esse é um dispositivo que ele internamente ele tem uma passagem interna dentro dele fixo que não é alterado. Então nós chamamos de dispositivo acoplado, tá ok? É meio parecido com o capilar, tá ok? Obrigado. Agora quem faz a pergunta é o Antônio Batista de Souza. Antônio, meu xará. E a pergunta do meu xará é a seguinte: os motores ventiladores trabalham como o sistema inverter em corrente contínua? Os nossos ventiladores eles trabalham em corrente alternada, o que também proporciona aí um bom funcionamento do sistema inverter. Muito obrigado, Antônio. Olá, Naira Rodrigues. Muito obrigado pela pergunta, pela participação na live. Eu estou aqui para responder a sua pergunta. Esse aparelho inverter vem com módulo Wi-Fi ou algum módulo de automatização? Bom, Naira, eu imagino que você está se referindo ao nosso modelo Eco Inverter que nós mostramos na live. Ele não vai com o módulo Wi-Fi, ele é vendido à parte, ok? Então, na própria Poloar STR, você pode adquirir este módulo Wi-Fi e configurá-lo no produto. Por enquanto, somente os modelos Eco Inverter e Eco Power, que é o nosso Highwall convencional, é que tem essa modalidade do Wi-Fi, ok? Os demais produtos, por enquanto, ainda não tem. Muito obrigado. Vamos dar sequência aqui. Tem uma pergunta do Eder Daisy, né? O Eder, muito obrigado pela seu questionamento, tá? Estamos aqui para te responder, sim. A pergunta do Eder é o seguinte: como faríamos
para a nossa empresa ser instaladores credenciado? Muito boa pergunta, Éder. Estamos aqui para esclarecer. Essa sua dúvida é muito importante, primeiro para a gente colocar 2 pontos aqui importantes, né? Primeiro, se você é um parceiro da Poloar STR, onde a gente apresentou essa live, você sendo um parceiro da Poloar STR, automaticamente todos os produtos que o cliente adquirir pela Poloar ou adquirir através da STR, né, Poloar STR, e vocês entrarem com a instalação, esse produto vai provindo de 3 anos de garantia. Ou seja, essa parceria que você tem com a Poloar faz com que você dê ali ao seu consumidor os 3 anos de garantia. E aí, esses 3 anos de garantia, qualquer problemas que você tiver com o produto, você vai acionar a Poloar, né, STR. Em paralelo, a Poloar STR vai nos acionar para a gente dar sequência nesse atendimento em garantia. Quando a sua empresa, né, ou vocês parceiros aí estiverem com algum problema técnico, né, algum problema no equipamento Eugin, vocês vão ter contato direto com o nosso equipe de pós-venda, tá? Onde eu sou o responsável e eu tenho a minha equipe para dar todo o apoio nível Brasil para vocês que são credenciados direto e o credenciado indireto. O credenciado direto seria o quê? Seria a Poloar, essas empresas que têm um contrato diretamente com a Eugin. Vocês são parceiro, vocês seriam uma garantia indireta, que através da Poloar STR você estaria estendendo essa garantia para o seu consumidor. No caso da sua pergunta, você queria ser um credenciado direto. Para você ser um credenciado direto, a gente tem um site, né, da Eugin, onde tem ali o campo seja um credenciado Eugin. Você clica ali, vai ter uma ficha para você preencher. Essa ficha automaticamente vem para o nosso departamento, onde a gente vai fazer a nossa análise, e para isso precisa você ter uma empresa aberta, né? Precisa ter equipamentos, né, de utilização no seu dia a dia, bomba de vácuo, manifold, esses detalhes todos, que é avaliado, lógico, é claro, e também, né, empresa fixa, né, um local fixo, né, com um escritório, né, equipes treinadas, tá? Então isso é necessário para ser uma empresa credenciada, tá? A pergunta é de Giancarlo Ramos, que ele pergunta o seguinte: solda ou flange na unidade condensadora? Giancarlo, muito obrigado por sua pergunta. Nós estamos falando das novas unidades inverter, cassete piso-teto. Então eu quero lembrar a vocês que a nossa unidade de 36.000 BTUs e de 60.000 BTUs, a descarga de ar é na vertical, ela sopra o ar para cima, ok? As conexões para esse equipamento é solda, brasagem, ok? Já a máquina de 48.000 BTUs, a descarga é horizontal, e nesse caso a conexão é porca-flange, ok? Sua pergunta é muito importante, Giancarlo, muito obrigado. Um abraço. Olá, Altino, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação na live, e eu vou responder aqui a sua pergunta. O novo piso-teto e o novo cassete trabalharão com gás ecológico? Então você está se referindo aos lançamentos, né, Altino, que nós mostramos na live, o piso-teto e o cassete inverter. Sim, eles vão trabalhar com gás ecológico R410A Eugin. E além disso, Altino, eu te informo que todos os demais produtos da linha Split da Eugin também trabalham com esse gás ecológico. Muito obrigado. O Fernando nos questionou o seguinte: eu posso usar sem medo produtos de limpeza na condensadora com essa placa? Ô Fernando, é assim, né? É lógico que existe todo aquele problema de proteção, né? Equipamento eletrônico, ele jamais pode pegar umidade, né? Com uma certa quantidade, né? Então a placa, esse produto nosso, onde ele está, a placa ali fica, ela é protegida com uma proteção, né, metálica, né, em cima, e você vai fazer a limpeza. Estou imaginando aqui que você vai fazer uma limpeza na serpentina, né, no trocador, né? Então essa limpeza ela pode ser executada. O material químico que você cita, é lógico que tem que ter
as suas composições adequadas, né, para uma limpeza. É lógico que você não vai poder usar ali umas propriedades com muito quantidade alta de ácido, né, ou algum componente que deteriora as partes, né, que compõem lá os trocadores, né, tipo as aletas, né, que são aletas com espessura muito fina. Então existe um cuidado, tem que ter, lógico, mas a qualidade do produto que você vai utilizar para a limpeza tem que ser um produto de confiança que existe no mercado aí, né, que não contenha muitos produtos químicos como ácido, né, uma quantidade mais excessiva de ácido dentro desse diluente aí que você vai estar usando. Mas desde que a placa ali não sofra esse tipo de jato desse líquido que você vai usar diretamente na placa, não tem problema nenhum. A placa está protegida porque ela vai estar até fechada ali dentro do seu compartimento, tá ok? Pergunta do Reginaldo Souza. Qual é a tensão elétrica dos aparelhos? Reginaldo, muito obrigado por sua pergunta. Obviamente você está perguntando sobre os aparelhos inverter Eugene, cassete e piso-teto. Os aparelhos trabalham com a tensão elétrica de 220 volts monofásico. Lembrando que para algumas regiões elas são chamadas de bifásica, ok? Então monofásico ou bifásico 220 volts. E todos os nossos aparelhos têm uma tolerância aí de mais ou menos 10% na sua tensão elétrica, ok? Reginaldo, muito obrigado por sua pergunta, é uma pergunta importantíssima. Valeu! Olá, Michel, Miane, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação na live. Na verdade, não é nem uma pergunta, né, Michel? Na verdade, é um comentário que você faz, que diz assim: os condensadores do piso-teto poderiam ser mais compactas e menos pesadas, para colocar em alguns estabelecimentos de trabalho. Muito obrigado por esse seu feedback, Michel. Nós vamos encaminhar isso para a nossa engenharia. Lembrando que os nossos produtos, eles possuem uma robustez, eles são produtos assim, que são desenvolvidos para aguentar o trabalho, manter um bom rendimento, um bom funcionamento. Mas esse seu feedback é muito importante para nós e a ideia da Eugene é sempre trabalhar na melhoria dos seus produtos para melhor atender vocês. Pode deixar que a gente vai passar esse feedback para a nossa engenharia. Muito obrigado. A pergunta do Altino, pessoal: a Eugene tem algum aplicativo para ajuda e suporte ao técnico? Ô, Altino, boa pergunta, né? Boa pergunta mesmo. O Altino, a Eugene, ela é uma empresa que ela deixa assim, documentos bem à disposição, né? E também nós do pós-venda, nós temos o total interesse, né? Interesse de estar contribuindo com vocês na dúvida que vocês tenham no campo, né? É muito importante essas dúvidas e vocês entrando em contato com a gente. Então, a Eugene sim tem, né? Tem um contato, por exemplo, vocês são parceiro Poloar, ou quem é credenciado direto, Eugene, né? Vocês têm o nosso contato. Caso vocês não tenham, solicite, se você é um parceiro Poloar STR, solicite para Poloar, né? A equipe lá das garantias, seja lá da matriz ou das filiais, solicite a sua Poloar, Poloar STR, onde você trabalha, né? Costuma ter o contato. Solicite os nossos contatos, onde você vai ter e-mails, tá? E-mails, WhatsApp, telefone fixo, telefone celular, Skype, enfim, qualquer meio de comunicação. A sua dúvida, você pode entrar em contato diretamente com a equipe técnica interna da Eugene, entendeu? A sua dúvida. Então, você tendo os seus defeitos, as suas dúvidas, os seus reparos que você quer esclarecer com a nossa equipe de pós-venda, então entre em contato conosco. Caso não tenha, solicite para os seus parceiros, as filiais, matriz e filiais Poloar e STR, onde eles vão te repassar todos esses contatos que eu passei para vocês, e aí vocês vão entrar em contato conosco
a gente vai enviar documentos para vocês que vocês necessitam, tabela de resistência, tabela de diagnóstico de erros, boletins técnicos informativos informando que um produto teve uma alteração, teve uma mudança, né? Teve uma concepção novamente. Então esses documentos sempre estão ativos, e vocês que são credenciado direto e vocês que são credenciado indireto, quem é indireto pode conseguir pelo seu parceiro, tá? Quem é credenciado direto, a gente tem um portal lá onde você pode retirar e resgatar a qualquer momento esses seus documentos aí. Então a gente tem bastante, como você citou, ela tem bastante requisitos para te auxiliar, tá ok? Fico aqui à disposição, estamos aí para te ajudar. Um abraço. Quem está fazendo a pergunta agora é Flávio Ferreira. Olá, Flávio, tudo bom? Que pergunta boa, hein? Muito obrigado por sua pergunta. Olha só, o Flávio está perguntando quantos sensores de temperatura são aplicados em nossos condicionadores de ar. Certamente o Flávio está perguntando sobre os nossos lançamentos piso-teto e cassete inverter, Eugene. Muito bem, Flávio. Na unidade condensadora nós temos 4 sensores de temperatura e mais 2 pressostatos, um de alta e um de baixa. E na unidade evaporadora são 2 sensores, o sensor de temperatura ambiente e o sensor de temperatura da serpentina. O Flávio também pergunta se é fácil encontrar esses componentes no mercado. Flávio, você é parceiro Poloar STR. Se ainda não é parceiro, venha logo para cá. Venha ser parceiro Poloar STR. E aí você vai ter a facilidade, o benefício de poder solicitar as peças a Poloar e STR. Então fica muito mais fácil. Saibam que não é recomendado utilizar peças do paralelo. É um produto novo e requer todo o carinho. Utilize sempre peças originais. Muito obrigado, Fábio. Seja bem-vindo. Um abraço. Olá, Igor Marques, nosso grande amigo, grande parceiro da Eugene, Centraltec de Tanabi. Satisfação falar contigo por meio desse vídeo, Igor. Eu estou aqui para responder sua pergunta da live, desde já agradecendo sua participação. Fala sobre o módulo Wi-Fi, na verdade um comentário, né, Igor? Então, resumindo aqui, nós temos um equipamento, nosso Eco Inverter e o Eco Power, que ele permite a instalação do módulo Wi-Fi. Esse módulo Wi-Fi, Igor, ele permite que o cliente ele baixe o aplicativo da Eugene no seu smartphone e ele pode configurar o equipamento de ar-condicionado desde que ele esteja conectado a uma rede de internet, Wi-Fi ou dados móveis, ok? Muito obrigado. A dúvida da Helena é o seguinte, essa parte do duto pode ser feita com o aparelho dentro da garantia? Bom, eu acho que eu entendi a pergunta dela. Está dizendo se ela fazer algum duto, né? Algum duto, se perderia a garantia ou não. Eu acho que é isso, tá? Um produto lá, a Eugene comercializa, o exemplo lá que a gente passou para vocês aí do lançamento do cassete e piso-teto inverter. Ambos têm dutos, né, para renovação, tá? Para renovação de ar. Esse duto a Eugene não fornece, tem que ser adquirido, tá? Tem que ser adquirido, tá? Em uma dessas lojas que vende materiais, né, de climatização, tá? Aí vocês adquirem a tubulação de acordo com o diâmetro lá que nós temos, né? Se não me engano, o piso-teto acho que é 3 polegadas e o cassete deve ser 3 também polegadas, tá? O diâmetro da tubulação. E esse tubo, quando você insere ou coloca nele, lógico, tem que ter um projetinho, mas o que você colocar ali não interfere na garantia. Talvez seja isso que a Helena questionou. Ou se ela questionou se esse duto entra dentro da garantia. Não é um duto que a Eugene fornece, tá? É um duto que tem que ser adquirido pelo consumidor ou pelo projeto que vocês estão tentando elaborar, tá? E tem que ter um projetinho para isso também, tá ok? E esse duto, lembrando e frisando que ele é um complemento, né? Um auxílio para a renovação, tá? É apenas um auxílio, não é o que é necessário. Talvez a Anvisa tenha uma necessidade e esse é um auxílio, tá ok? Muito obrigado, Helena.
A pergunta é do Jean Carlos da Silva. E o Jean faz uma pergunta muito importante. A pergunta do Jean é a seguinte: as conexões das nossas inverters são solda ou flange? Veja só, Jean, sua pergunta é importantíssima, tá? Para que a gente possa saber como é que a gente vai trabalhar durante as nossas instalações. As evaporadoras são todas porca-flange, todas elas. Já nas condensadoras nós temos duas condições. Na máquina de 36.000 e 60.000 BTUs, o sistema é solda, brasagem. Já na condensadora de 48.000 BTUs, é porca-flange. Mas um detalhe, nós já estamos solicitando aí a nossa engenharia para desenvolver esses equipamentos que estão vindo com conexões de solda, para poder desenvolver também porca-flange. Fica muito mais prático, muito mais fácil na instalação, não é mesmo, Jean? Muito obrigado por sua pergunta. Um abraço. Michel Miani, mais uma pergunta aqui para nós. Agradecemos mais uma vez a participação. Piso, teto e Highwall tem selo A? Então é assim, Michel, toda a nossa linha Highwall, on-off, inverter, Eugene, possui classificação A do Inmetro, ok? Piso, teto, inverter e cassete inverter, também classificação A. Aí o piso, teto e o cassete on-off, ou os modelos convencionais que nós chamamos, ele vai ser classificação A do Inmetro somente quando utilizar o condensador com tubo de cobre, porque nós temos as duas opções, condensadores com tubos de cobre ou alumínio, que isso é determinado no ato da compra com a Poloaria STR. Ok? Muito obrigado. Olha só, a pergunta do Gilberto é o seguinte: o que seria o erro E8 sobre o piso teto com fluido 410 de 30 metros? Gilberto, e para os demais, né? Só para deixar claro, igual eu falei, a Eugênia ela tem vários produtos, né? Vários produtos que talvez os seus diagnósticos, alguns sejam diferentes um do outro. A pergunta do Gilberto é sobre um piso teto convencional nosso, tá? É um convencional nosso com fluido 410, convencional que eu digo é on-off, tá? Liga e desliga, né? Então essa é a pergunta do Gilberto. E ele está dizendo que é o erro E8, né? Esse erro E8, Gilberto, para esse produto, que é o piso teto, esse piso teto ele é o Atuale, tá? Atuale, nós temos duas linhas, né, de convencional, né, o on-off, que é o Atuale, e o Eco, né, são dois produtos com aparência diferente, mas esse erro é do Atuale, tá? Esse piso teto Atuale, esse erro E8, ele fala que é uma anormalidade no sistema de refrigeração. Então vamos lá, essa anormalidade no sistema de refrigeração, ele não te dá uma coisa mais precisa, ele te dá uma coisa exata dizendo que é o parafuso de fixação que segura o compressor está solto devido a... Ele não dá esse diagnóstico completo, né? Ele te dá dizendo que é uma anormalidade, né? Então eu costumo dizer que é o seguinte, é como você fosse num médico e o médico chega no consultório médico, o médico te pergunta para você o que você tem e você fala para ele que tem uma dor aqui e ele fala, já sei o que é uma úlcera. Ele não consegue dar esse diagnóstico a não ser que ele faça alguns exames para acusar o que seria essa sua dor no seu estômago, né? Então é mais ou menos dessa forma que a gente tem que interpretar um erro ou um diagnóstico, né? Esse erro E8 é uma anormalidade no sistema de refrigeração. Essa anormalidade no sistema, aí cabe a gente, com nossas experiências, aprimorar um pouco mais sobre essa anormalidade, né? Então, o que a gente tem que fazer? Como você falou que tem uma linha de 30 metros, primeiramente precisa o seguinte, esse produto ele vem com uma carga de fluido. Essa carga de fluido ela tem que ser completada porque ela tem uma linha maior, né? Então eu complemento essa linha. Pela nosso pós-venda, nós solicitamos, tá? E pela Eugênia, nós solicitamos que um produto on-off ele tenha um ajuste de carga pelo superaquecimento, para você ter um perfeito ajuste de carga, diferente do inverter que você não consegue fazer esse ajuste pelo superaquecimento, esse por peso. Já pelo convencional nós solicitamos que faça o ajuste de carga pelo superaquecimento. Então a primeira coisa que você precisa ver é
como que está esse ajuste de carga? Como está esse superaquecimento? Como você ajustou esse superaquecimento de fluido? Você ajustou correto? Está com a carga correta? Se ela tiver com excesso de fluido, com baixo fluido, os sistemas vão entender, né? Sensores, pressostatos, enfim, o sistema vai entender que tem alguma normalidade, vai passar essa informação para a placa da evaporadora, né? Que tem uma placa na evaporadora, ela faz essa interpretação e dá o acuso do erro, tá? Então, é uma coisa que precisa ser vista. Outra coisa é, se ela tiver com as tensões fora dos padrões, né? Tensão baixa, acaba ocasionando uma pressão alta. Tensão alta acaba ocasionando uma pressão baixa, devido à relação que ela tem com o desenvolvimento da tensão e pressão. Então isso daí pode ocasionar também um problema de erro E8, tá? Que você questionou. E também, outra coisa que possa estar acontecendo com esses tipos de erro é o local onde a condensadora ela pode estar num lugar bem arejado ou num lugar confinado. Esse confinamento vai fazer uma pressão exceder, né? Então vai acusar que é uma normalidade no sistema, mas o local que está com uma pressão muito alta, o local que está fazendo com que o produto esteja com a pressão alta. Então tudo isso daí é necessário fazer essa observação. Por isso que eu coloquei lá atrás, eu comentei com vocês que é uma comparação que a gente fez com um diagnóstico médico, né? Eu preciso primeiro fazer os exames para me detectar aonde está o problema e qual o problema. Então, espero que isso tenha auxiliado vocês aí e você pelo seu diagnóstico que você me passou aqui de erro E8, tá ok? Agora quem faz a pergunta é o Márcio Moraes. E o Márcio pergunta qual é o comprimento máximo, o comprimento limite para se instalar um duto no cassete para climatizar uma sala adjacente. Márcio, muito obrigado por sua pergunta, isso é muito importante. Márcio, o comprimento máximo é 3 metros, ok? Se a gente estender muito essa linha, pode ficar deficiente aí no seu funcionamento. Então não deve ultrapassar muito essa distância não, ok? Muito obrigado por sua pergunta, valeu! Olá, Joaquim Rafael, muito obrigado pela sua pergunta, sua participação na live. Eu estou aqui para responder a sua pergunta. Renovação de ar ou exaustão? Bom, imagino que você está se referindo, né, Joaquim, às funções que nós apresentamos no piso teto e cassete inverter, da tomada de ar externo, onde pode ser instalado um duto para pegar essa tomada de ar externo. Ela pode ser chamada de exaustão também, Joaquim, porque o próprio ventilador da unidade evaporadora, piso teto ou cassete, ele está insuflando o ar no ambiente e ele está exaurindo o ar desse duto de instalação. Nós chamamos de renovação de ar porque ele permite essa tomada de ar externo, ok? Muito obrigado. Próxima dúvida aqui é do Diego Gomes. Ô Diego, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua dúvida. Estamos aqui para te responder a sua dúvida e a dos demais amigos que estão aí nos vendo, tá ok? A dúvida do Diego é o seguinte: por que a Eugin não utiliza grade de plástico na condensadora? Pois na praia um ano tá cheio de ferrugem. Ô Diego, muito obrigado pelo seu questionamento, tá? É assim, a Eugin, ela tem projetos, né? E passa por constante projetos, né? Melhorias de projetos, enfim, melhoria da qualidade, enfim, tudo isso daí é bem-vindo para a gente, essas informações, até porque a Eugin, como eu citei na live, a Eugin, ela, antes de lançar um produto, ela coloca o nosso produto em ensaios de vida, para justamente a gente ter uma captação, né, de um produto, como que ele se comportou no campo, para depois a gente lançar o produto. Esse foi o lançamento que a gente lançou aí na Poloar STR, foi exatamente dessa forma. A gente coloca um produto, aplica um produto no campo durante um determinado tempo, fica acompanhando ele e para ter depois um respaldo melhor para você definir e ter um projeto lançado, tá? Então a sua pergunta é muito interessante. A Eugin, ela tem produtos, né, com alguns produtos com grade de plástico e a maioria dos nossos produtos com grade de aço, né, ou chapa, né? Então essa grade de proteção da hélice aí que você está comentando, a Eugin, ela tem assim a
grade de proteção metal, porque também ela tem um tratamento também nesse metal, né? Essa grade de proteção ela tem uma pintura adequada, né, para corrosão, para ter uma durabilidade melhor, principalmente na região de maresias, regiões de alta salinidade, né, que tem ali uma característica própria, né, da região marítima, né, que tem uma salinidade alta. Com isso aí faz elevar a sua corrosão ou fazer com que a corrosão ataque materiais com curto prazo. Mas a Eugin ela tem essas grades, mas essas grades têm uma proteção exclusiva, né, especial para esses tipos de fato, né, de acontecimentos. Então existe sim de plástico e existe de metal, tá? Depende do produto, depende da aplicação, mas esse produto que possui a chapa de metal, ela tem um tratamento específico, é uma pintura epóxi, que é uma pintura emborrachada, para ela ter uma durabilidade melhor nessas regiões que você citou aí, ok? Olá vocês, vou atender aqui um pedido do meu amigo Fernando de Moraes Ferreira. Ô Fernando, obrigado pela sua pergunta, tá? Excelente pergunta. A pergunta dele é o seguinte: a serpentina tem tratamento ao fim? Bom, as nossas serpentinas dos nossos produtos que a gente acabou de apresentar na nossa live Poloar STR, essas serpentinas do piso-teto e do cassete inverte que apresentamos, ela tem propriedades de tratamentos internos da Eugin, onde ela faz um procedimento de salt spray, né? Esse salt spray seria uma névoa marítima para fazer esse simulado de uma possível corrosão ou deterioração das aletas. Então ela tem um tratamento específico interno, mas não necessariamente essa que você citou, mas um tratamento interno aonde ela provém ou ela contribui para uma proteção para a oxidação dessas aletas, que são aletas, nós chamamos de plate fin, né? Aletas plate fin, que é composta por esses nossos trocadores que a gente apresentou aí na Poloar STR, ok? Muito obrigado pela sua pergunta, Fernando. Obrigado.